Pessoal, vamos falar da segunda parte aqui da semana 2 do dia 3. Vamos falar ainda sobre regime disciplinar. Questão número 11. Constitui-se como abandono de cargo. Vamos fazer lá, a definição é o que? Mais de 30 dias consecutivos, ok? Vamos ver se ele vai falar isso. A não entrega de atividades previamente delegadas pela chefia imediata. Tá errado, não tem isso. A não participação de reuniões, não tem isso. Demais atividades no setor e não comparecimento das dependências da unidade para a realização das atividades, mesmo em período inferior a 30 dias. Aqui ele fez de tudo para a pessoa acertar essa questão. Então trouxe inúmeras condições aí que não configuram o abandono de cargo. Então, o abandono de cargo pelo artigo 138, ele vai dizer assim: configura o abandono de cargo por ausência. Essa ausência é o que? É intencional, não é qualquer ausência. Exemplo, o servidor está doente em casa, não conseguiu sequer ir ao, sei lá, está perdido numa mata, caiu num avião, e vamos exagerar então nesse caso aí. Então, não foi uma ausência intencional do servidor, ok? Então, por mais de 30 dias. Questão 12. A responsabilidade do servidor público pode se dar na esfera civil, penal e administrativa, ok? Por enquanto, ok. Sendo afastada esta, quem? A administrativa. No caso de absolvição criminal, que negue quem? A existência de fato ou a autoria. Ok? Ok. Lembrar que não afasta, vou colocar uma observação importante aqui que o examinador adora se trocadilho. Então, não afasta quem? A responsabilidade do servidor público por insuficiência de provas na esfera penal. Então não afasta a responsabilidade do servidor público no âmbito administrativo, ok? No âmbito da esfera, vou aqui, vamos consertar aqui para ficar melhor, da esfera administrativa por insuficiência de prova na esfera penal. Então, essa observação o examinador adora colocar. Embaixo, não, está falando o correto, que absolve a absolvição na criminal, que nega a existência de fato ou de autoria, afasta a responsabilidade na esfera administrativa do servidor. A responsabilidade do administrativo do servidor será afastada quando, no caso da absolvição criminal, que negue a existência do fato. O fato não existiu. Como que eu vou imputar alguém ou algo que não existe? Ou que negue a autoria. Não foi ele quem cometeu aí a infração administrativa no âmbito penal e que vai refletir na área administrativa, ok? Questão 13. O servidor público é proibido recusar fé aos documentos públicos? Sim ou não? Sim. E opor resistência injustificada ao andamento de processo? Também. Onde que está escrito isso? Recusar fé a documentos públicos, artigo 127, inciso 3º, ou
opor resistência injustificada a andamento de documento, processo ou execução de serviço. Então, ao servidor é proibido. Questão 14. Questão 14 eu coloquei aqui tanto uma caveira como que uma atenção. Vamos ver. Ao servidor público federal é vedado participar de sociedade privada que explore atividade econômica. Então, aqui eu entendo que o examinador ele saiu da linha que ele está sempre trazendo, sempre está seguindo, que é o que? Qual é a regra? A regra é vedada participar de sociedade privada que explora atividade econômica. Qual é a exceção? Exceto no caso de cotista, comanditário ou acionista. Então, nesses três casos, não lhe é vedada. Agora, se eu colocasse assim, ao servidor público federal é vedado participar de sociedade privada que explora atividade econômica, ainda que na qualidade de cotista, ou é vedado participar de sociedade na qualidade de cotista, algo nesse sentido, ele traria aí uma certa confiança no que você responder. Então perceba que uma questão como esta, ou parecida com essa, às vezes você sabe a questão, você sabe a teoria, mas não está entendendo aonde o examinador quer chegar com aquela questão, que ela praticamente é uma questão subjetiva, ok? Mas aqui então, vamos marcar de acordo com o examinador, temos que entender a cabeça dele aí. Então veja, o que ele tentou falar aqui? Ao servidor público federal é vedado, ele não pode participar de sociedade privada que explora atividade econômica. Ele não pode participar? Pode, ok? Então o pensamento é assim, pode participar. Como? Na qualidade de cotista, na qualidade de acionista e comanditário, ok? Então, ó, é proibido participar de gerência ou administração de sociedade privada. Aí ele coloca aqui sociedade privada que explore atividade econômica, personificada ou não, exercer comércio. Agora, então é vedado ele participar de gerência ou administração de sociedade privada, é vedado exercer o comércio. Agora tem exceção. Qual é a exceção? Qualidade de acionista, qualidade de cotista ou comanditário, ok? Então nessas três hipóteses não é vedado a ele. Então veja a questão novamente. Ao servidor público é vedado participar de sociedade privada que explora atividade econômica? Não na qualidade de cotista, acionista ou comanditário, ok? Mas é uma questão que eu acho ela ruim, ok? Questão ruim. Questão ruim, então vamos para uma questão casca de banana. Casca de banana é aquela questão que às vezes você se descuidar, você resvala ali e acaba errando a questão. Questão 15. O dever de obediência impõe ao servidor a obrigação de cumprir as ordens de seus superiores, ok? Desde que não manifestamente ilegais, ok? Então aqui é a regra. Caso suspeite de ilegalidade dessa ordem, olha que estranho, ó. Caso suspeite de ilegalidade, poxa, tá de sacanagem, né? Olha, eu tô suspeitando que essa ordem é legal. Ué, deve ser legal. Então aí já o examinador, acho que ele cagou, ele perdão a palavra, ele acabou aí pisando ele mesmo no tomate aí, escrevendo besteira. Ele era para ter colocado o caso suspeito de ilegalidade dessa ordem. Vai provocar novo pronunciamento? Não, não vai provocar novo pronunciamento. Ele vai, caso ele suspeite de ilegalidade dessa ordem, ele vai provocar quem? Vai provocar o superior, outro superior hierárquico, outra autoridade para
informar a respeito da situação, ok? Nesse caso, se confirmada, a ordem deverá ser cumprida sem que isso gere qualquer responsabilidade. Está tudo furado essa questão. Vamos lá para os deveres do servidor. Cumprir ordens de servidores superiores, exceto quando manifestamente, o que? Manifestamente ilegais. É por isso que eu te chamei aqui a atenção. Está dizendo que uma ordem é legal. Não. Exceto, não vou cumprir uma ordem que for manifestamente ilegal. Agora, se tem irregularidade, vai levar ela para quem? Para a autoridade superior, ou quando houver suspeita de envolvimento desta, quem? Qualidade da autoridade superior, ao conhecimento de outra autoridade competente para a apuração. Então, será encaminhada então pela via hierárquica e apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada. Então, a autoridade superior àquela contra a qual é formulada. Então, você está aqui, A, B e C. Esse B emana uma ordem manifestamente ilegal para A caminha para C. Então, ao conhecimento, quando tiver uma irregularidade, certo? Quando tiver uma irregularidade, não quando tiver a ordem ilegal, tá? Aqui, cumprir, aqui eu vou deixar de cumprir uma ordem manifestamente ilegal, certo? Essa ordem manifestamente ilegal gerar que levar a irregularidade, aí sim eu vou encaminhar de A para C, ok? Então, questão toda furada aí. Questão número 16. A remoção, suspensão e demissão são exemplos de penalidades disciplinares previstas na lei de apreço, a lei 8.112. Remoção é o que? Deslocamento de um servidor, ok? De um local para outro. A suspensão é uma penalidade e demissão também. No caso aqui, quem seria outra? Advertência. Temos mais? Temos destituição, temos aqui cassação. Então aqui, advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição aí de cargo ou função comissionada, ok? Questão 17. Essa questão 17 eu classifiquei ela como uma nova situação aqui, questão loteria. Aquela questão que você sabe, mas não sabe o que o examinador está querendo. Vamos ver? De acordo com o STJ, o servidor público concursado e nomeado para o cargo efetivo, agora ele vai ser demitido, ainda que esteja no estágio probatório. O STJ vai dizer assim, olha, só vai poder ser demitido após o devido processo administrativo, ok? Então, por exemplo, ele não pode ser punido aí com a pena de demissão antes desse processo administrativo disciplinar ou até mesmo por meio da sindicância. Perfeito? Não é esta forma que o examinador querido estava trazendo. Por isso que ali o bichão aqui tá no desespero aqui em cima. Por isso que eu falei questão loteria. O que o examinador que fez uma questão que ela traz essa ambiguidade, ela gera essa subjetividade, ou você pensa de uma forma ou pensa da outra. Isso aí não é uma questão objetiva. Quando você tem margem para outra interpretação, essa questão ela não pode prosperar, ok? Mas, vamos lá. Então essa foi a primeira interpretação, mas a interpretação correta que você tem que ter dessa questão 17ª, questão palhaçada, ok? Vai dizer o que? De acordo com a STJ, o servidor público concursado e nomeado para cargo efetivo só poderá ser demitido ainda que esteja em estágio probatório após o devido processo administrativo disciplinar. Então, a interpretação que ele está dizendo assim, que só posso demissão
demissão nos casos de via administrativa, PAD, ou após aí o trânsito julgado. O trânsito julgado é aquele que não cabe mais recurso. Então aqui via administrativa, tô ficando doido aqui, escrevi AM só. Agora eu quero grifar ainda o que eu escrevi. Então aqui via DM e aqui via judicial. Um izinho aqui. Então, olha o que ele diz aqui. Vamos de novo. De acordo com a STJ, o servidor público concursado e nomeado para cargo efetivo, ele só poderá ser demitido após o devido processo administrativo disciplinar. A resposta é não. Só poderá ser demitido após o devido processo administrativo disciplinar? Não, ele pode ser demitido por meio de um processo judicial. Então não é só após um devido processo administrativo. Então percebeu que tem duas interpretações? É por isso que você acaba às vezes se perdendo, ou o examinador ele acaba tirando ponto de quem sabe aí, e prestigiando aí a pessoa que não estudou, ok? Vandeiro, eu não entendi a primeira parte, eu só entendi a segunda, então eu concordo com o examinador. Ótimo, se você pensou somente dessa segunda maneira, é dessa maneira que o examinador queria que você pensasse, você está bem afinado a ele. Então, parabéns, e vamos lá, continuando. Questão 18. Ao servidor concursado é permitido exercer atividade de cotista ou acionista em empresa privada? Ótimo, tá vendo? Agora ele está trazendo a exceção. Perfeito, sim. Contudo, não poderá ele atuar como procurador de seu sócio junto à repartição onde ele desempenha suas funções. Correto? Correto. Olha o que diz aqui. Ao servidor público, então, é proibido participar de gerência, administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista e comanditário. Também é proibido atuar como procurador ou intermediário junto à repartição pública. Qualquer situação é proibido? Não. Ele pode somente em 2 casos. Quais são os casos? Quando for benefícios previdenciários ou assistenciais. Para o seu sócio, não, apenas para parentes até o 2º grau e de cônjuge ou companheiro. Significa dizer que não está abarcado aí a exceção, ainda que fosse para benefícios previdenciários ou assistenciais, não poderia o servidor atuar como procurador aí junto à repartição pública para falar, ainda que fosse de benefícios previdenciários do seu sócio. Então a questão está toda errada. Aliás, está certo, né? Não poderá, é isso que eu falei. Tô ficando maluco. Não poderá, não poderá. É isso que eu falei aqui. Não poderá, eu tinha esquecido que o não lá. Então, vocês entenderam, né? Que eu só me enrolei aqui no final aí, mas o que eu falei aqui foi exatamente o que está lá. Que o nosso amigo aqui, que é o nosso amigo, é o sócio, onde está ele? Aqui, sócio, como ele não está dizendo quem é o sócio, ele não é quem? Ele não é um parente de 2º grau. Não sendo ele um parente de 2º grau, ainda que fosse para atuar como procurador para tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais, eu não poderia, porque ele não seria meu parente até 2º grau ou cônjuge ou companheiro, ok? Nesse caso, então, ele está dizendo que não poderá, então tá certo. Então, servidor é permitido a cotista ou acionista? Certo, então, questão correta. Beleza, meu povo? Vamos lá.
Questão 19. Afasta-se a responsabilidade penal do servidor público que pratique fato previsto na legislação como contravenção penal, dada a baixa lesividade da conduta, subsistindo a responsabilidade civil e administrativa. Então está dizendo assim, ó, quando tiver uma contravenção penal, ele não vai responder penalmente, o servidor público. Ele está dizendo assim, olha, e lá temos o Código Penal, certo? Temos contravenções penais. As contravenções penais são para os não servidores. Isso que a questão está falando, tá? E não é alcançado pelos servidores. Tem sentido isso? Estão acima da lei? Não, a todos. Então, afasta a responsabilidade penal do servidor que pratique fato previsto na legislação como contravenção penal? Não. Está previsto na lei que é uma contravenção penal, você está infringindo uma lei com um crime de, ainda que seja de menor potencial ofensivo, mas ele continua sendo crime. Se ele está tipificado como crime, não importa a pessoa quem está praticando esse crime. Então, vai responder também. Então, está errado essa questão. Olha só, artigo 123 vai falar que a responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções, está aqui, imputados ao servidor nessa qualidade. Então, vai responder. Última questão. A demissão por insuficiência de desempenho é uma das hipóteses de afastamento do servidor estável. Demissão por insuficiência de desempenho. Temos isso? Temos, artigo 41. O servidor é submetido anualmente a uma avaliação de desempenho. Ponto. Aqui, o artigo 41, parágrafo 2º, ele vai dizer, acho que é segundo, ele vai dizer que é submetido anualmente. Não, ele diz que é o que? Periodicamente. Certo? Periodicamente é uma avaliação de desempenho que será sujeita à homologação da autoridade competente e é realizada por uma comissão constituída nessa finalidade de acordo com o que dispõe a lei. É qualquer lei? Não. Uma lei complementar. Então tá errado também. Lei de governança não tem nada a ver. Ou regulamento, pior ainda. Uma lei complementar, ela está acima de uma lei, aí de acordo com a hierarquia, está acima de uma lei aí. Mentira, estou falando besteira. Não está acima da lei ordinária, não. Ela está no mesmo status, ela vai só ter um rito diferenciado, um rito mais rígido, mais complexo, vai exigir um quórum qualificado, ok? Mas está na mesmo patamar aí. Mas de qualquer forma não vai estar aqui no de regulamento, não está no mesmo status do regulamento, ok? Então, isso daqui que nós temos de erro. Veja só. Interessante. O caput do artigo 41 eu trouxe aqui até para a gente debater um pouco a respeito dele. Lá no artigo 20 da 8.112, no artigo 20, ele fala, antes de eu continuar, falei que parágrafo 2º aqui não é inciso 3º, tá? Lá no artigo 20, agora é o 20 mesmo, 8.112, que são estáveis, ele diz, após 2 anos, lá no artigo 20, 8.112. 8.112, artigo 20, diz que a estabilidade ocorre após 2 anos, ok? Aqui ele diz que é o que? Constituição Federal diz que após 3 anos de efetivo exercício. O artigo 20 está valendo? Não. O que vale é quem? A Constituição Federal. Certo? Então temos 2 dispositivos, que um
2 anos, outro 3 anos. Qual vale? O que está previsto na Constituição Federal, ok? Então, primeiro ponto. Pode cair a literalidade de acordo com o artigo 20, de acordo com a 8.112, a estabilidade ocorre após 2 anos? Tá certo? Tá certo. Na prática não vai ocorrer. Mas a lei está dizendo isso? Tá. Então tem que tomar esse cuidado aí. O examinador pode explorar então, mas ele pode explorar a questão, mas ele pode muito bem não informar que se está em vigor ou não está em vigor, ok? Então, ele está perguntando só para você assim, olha, lá no artigo 20 diz que a estabilidade ocorre após 2 anos de efetivo exercício, sim ou não? Sim, está dizendo isso. Pode ocorrer essa estabilidade após 2 anos? Não. Por quê? A Constituição Federal diz que após 3 anos. Então, essa leitura, essa interpretação é que você tem que ter. Então, vamos lá. Inciso 3º. Ele vai falar, então, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, ele não trouxe qual é o período. Na questão, havia sido informado que era o quê? Anualmente. Aqui, ó, anualmente. Não. Periodicamente. Pode ser 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano, mas não trouxe. Na forma da lei, na forma da lei complementar. Então, imagina, é a lei de governança? Não, muito menos aqui a lei é regulamento. Regulamento está abaixo das leis, então não teria sentido. Questão, portanto, incorreta, e assim nós acabamos o nosso estudos aí a respeito de regime disciplinar até a questão 20. Temos agora da 21 a 30. Respire fundo, oxigênio no cérebro, vai tomar uma água e volte para a gente estudar junto. Um abraço, fique com Deus e boa sorte.